A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 12. Nós falamos e usamos esse texto domingo passado, quando ministramos, dizendo dessa assembleia que Samuel convocou em Gilgal. E por conta dessa assembleia, é que ele pronunciou essas palavras que estão aqui no capítulo 12 de 1 Samuel. Eu vou esperar você abrir o texto, e se você achou o texto, você podia dizer aleluia onde você está. Olha, deixa aberto aqui nesse texto. Eu não sei se você tem a consciência, eu penso que sim, de que de quando em quando nós encontramos alguma personalidade importante que não conhece o Senhor, e às vezes até que conhece, que quando é pego numa situação perigosa, ruim, confrontado então o seu erro, você vai ouvir um mote popular ou uma expressão que já ouviu tantas vezes e que vem, ou que pelo menos vinha dos lábios de um homem que até pouco tempo atrás ocupava o cargo de chefia de mais alta importância em nossa nação. Esse homem simplesmente dizia: eu não sei absolutamente de nada, não sei, não participei de nenhum tipo de falcatrua, esse negócio de mensalão, eu não sei, eu não sei, se fizeram, eu não sei. A Veja traz uma reportagem interessante, essa última agora, falando a respeito de um outro homem de extrema importância e que figura entre os mais importantes no mundo, para não dizer que talvez seja o mais importante. Barack Obama, ao ser confrontado dos erros do seu governo, que simplesmente começou a fazer uso da máquina administrativa para perseguir políticos, aqueles que são contra. Quando confrontado do assunto, ele simplesmente disse o que nós já estamos muito acostumados a ouvir: eu não sei absolutamente de nada. E assim os homens vão se escondendo, não assumindo a vida, deturpando corações. E por conta disso, os homens estão procurando um referencial, alguém em quem se possa confiar, que ao longo de sua trajetória não possui absolutamente desvio de comportamento, mesmo quando existem situações difíceis para se viver, conseguem atravessar as dificuldades que se impõem por conta da própria vida, sem que ela se manche, se suje. Nós observamos então esse princípio na vida de Samuel. Você, a partir do versículo 1 do capítulo 12, você toma emprestado essas palavras, e deve ter por imensa alegria ouvir um testemunho tão cativante, tão impressionante a respeito da história deste homem. A Bíblia diz assim: Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi.
de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: Yahvé, ou Deus, é testemunha contra vós e o seu ungido. E igualmente hoje, testemunha de que nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Só a leitura desses textos que principiam o capítulo 12 deveria provocar em nós alegria imensa. De fato, no coração de muita gente provoca não só alegria, mas também se torna como modelo, um referencial de vida, no sentido de que nós também queremos ter essa história delineada pelo nosso próprio coração. Temos a autoridade, a graça, a capacidade de reunir os nossos pares e dizer, a semelhança de Samuel: aqui estou, sem medo algum de tratar convosco a respeito do assunto que for, principalmente aquele que diz a respeito de minha conduta, de meu tratamento com relação a vós outros. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento. E assim Samuel abre aquela assembleia e se coloca à disposição para uma averiguação do povo que ele havia servido ao longo de sua vida, sem cultivar o medo em sua alma por conta do desleixo, da prática errada, do compromisso inadequado, da atitude injusta. Comparece e com uma santa ousadia pergunta aos seus ouvintes, ao povo que o servia, ou que servia, e o povo prontamente responde: absolutamente em nada. Talvez, para aqueles que não o conhecessem, e nós podemos tornar íntimos de Samuel, à medida que estudamos a sua vida, através das Escrituras, para aqueles que não tomam posse, talvez possam chegar à ousadia de afirmar que Samuel vivia num dia ou num tempo muito diferente dos nossos. E que dizer isso em outra época se revestia de muita facilidade por conta de serem dias mais fáceis. No entanto, quando você aprende a respeito de sua história, nós descobrimos que esse homem enfrentou dificuldades, enfrentou influências negativas, lutas, pressões externas e internas, e mesmo assim permaneceu com uma conduta extraordinária, com um testemunho ilibado, com uma retidão que nos encanta. A começar, Samuel enfrentou ou conseguiu vencer, entre os seus muitos desafios, o primeiro deles, o desafio da formação ou de uma formação com suas referências inadequadas. Você pode observar que desde o primeiro instante em que foi entregue pela sua própria mãe para ser levado ao santuário, ao tabernáculo, ele teve que conviver com pessoas que tinham uma influência e um potencial para a malignidade que nos impressiona. Por exemplo, você pode olhar o capítulo 2 de 1 Samuel e você vai observar, logo no versículo 11, quando a sua mãe vai ao santuário para adorar, Samuel tinha por volta de 4 a 6 anos de idade. Ele era fruto de um milagre de uma mãe que não podia engravidar, chamada Ana, e que fez um voto ao Senhor: se o Senhor me conceder um filho, eu o entregarei para servir o Senhor todos os dias de sua vida. Samuel, então, ele é desmamado, e agora sua mãe parte para cumprir o voto de entregar o seu filho
ao sacerdote. Eli era o seu nome na ocasião. E a Bíblia diz, versículo 11 do capítulo 2, que Eucana, o pai, e Ana chegam em Ramá para adorá-lo. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Olha, essa primeira expressão nos impressiona por demais. Porque estar sobre o cuidado de Eli era extremamente preocupante. E nós que temos pais, quando vamos deixar os nossos filhos ao cuidado de alguém, nós verificamos e muito bem quem é que vai estar cuidando de nosso filho, ainda que por um breve momento. Existem aqueles que nós sequer tensionamos, pensamos ou admitimos que eles fiquem, ainda que por um breve período. Quanto mais para serem educados, mentoreados e ensinados à luz da palavra. A Bíblia diz que Ana deixou seu filho sobre os cuidados do sacerdote Eli. Isso era muito preocupante. Primeiro porque a influência que vinha da casa de Eli, ela era extremamente perigosa, nociva. Note que o versículo 12 nos aponta a razão do porquê. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com Deus, não queriam cumprir corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Então ele possuía filhos com um comportamento tão inclinado para a malignidade, tão promíscuos e malignos, que a Bíblia faz menção de que Deus os queria matar. Você observa que no versículo 22, o texto nos aponta para a fragilidade de Eli, para a sua conivência com o erro. O texto diz que ele era bem idoso, quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então esse pai, ele toma o conhecimento da atitude pecaminosa e errada dos seus filhos e não toma uma postura. Ele era o sacerdote, os seus filhos serviam no santuário e ele precisava repreendê-los, precisava ajustar o foco, precisava corrigi-los, mas não teve a capacidade e a força suficiente para colocar a sua própria casa em ordem. E agora Samuel é trazido pelas mãos de sua própria mãe e é colocado sobre o cuidado, a tutela da casa de Eli, que possuía filhos que não encantavam em absolutamente nada, filhos de Belial, que roubavam oferta, que levavam o povo ao pecado, que contaminavam o santuário, que investiam contra as mulheres, malignos, e um pai fragilizado, por não tomar a postura ideal e adequada. Então Eli tem esse comportamento, um líder conivente, que tratava pacificamente o erro dos seus filhos, sem os confrontar de uma forma direta, mas ao confrontá-los para que se resolvesse. Porque nada adianta falar se não se resolve. De quando em quando em casa nós temos filhos pequenos, nós falamos com os nossos filhos, mas não temos uma resposta adequada para aquilo que estamos falando. Então você deve replicar ou dizer outra vez: filho, você não entendeu o que o papai falou? Em algumas situações, Fabiana já falou com a Manu, com o Gabriel, e parece que falou com o sofá.
com a cadeira. Então, Fabiana fica toda aborrecida. Eles não me ouvem. Eu disse, olha, a questão não ouve, tem uma vara em cima da geladeira, ué. Então, quando falar, fala segurando a vara para ver se não vai ouvir. Então, a questão não é você falar. A questão é que quando você fala, o que você fala tem que ter resultado prático. Você podia dizer amém? Amém. Senão, não passa de discurso vazio e tolo. Então esse homem tinha essa fragilidade. E agora Samuel é deixado aos cuidados dessa família. Há um ditado popular que diz assim, olha, me diga com quem tu andas, e o que acontece? Essa expressão não se aplicou à vida de Samuel. Embora deixado nessa família, que tinha todo esse perfil deturpado, esse perfil complicado, Samuel não se permitiu amoldar pelos padrões da casa de Eli. Desde pequeno, Deus foi o abençoando, e ele soube se conduzir em meio às provações, às dificuldades, e aquilo que ele ia vendo com os seus próprios olhos. Mas o fato é, precioso e amado irmão, que não é fácil nós vencermos os referenciais inadequados que estão perante os nossos olhos. Os nossos filhos que estão na faculdade, na escola, o nosso casamento, que tem por objetivo ter um leito santo e sem mácula, que agrada ao Senhor dos Exércitos, a nossa vida que tem por encanto ou por primazia encantar o Senhor, onde nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Nós de fato temos lutas, dificuldades, porque à nossa volta existem muitos referenciais que procuram deturpar, sujar e manchar a nossa vida. Eu estava lendo ainda hoje, tive essa oportunidade de ler rapidamente, mais uma maligna novela que a Globo vai lançar daqui a alguns dias, onde lá vem dizendo um pouco da sinopse, e dizia assim, a próxima novela celebrando a vida, alguma coisa sobre a vida. Alguém podia me ajudar aqui, se você já leu e tem curiosidade? Como que é o nome? Amor à Vida. E pronto, encontrei um parceiro aqui. Amor à Vida. Então lá estava assim, que agora eles estão tentando achar uma novela às 9 horas, que vai alavancar o Ibope, que vai ajudar, porque o Jorge que já foi não resolveu nada, entendeu? Não ia mesmo. Então, estão tentando fazer alguma coisa. E nessa nova novela Amor à Vida, o núcleo da Rede Globo está preparando uma situação que é mais ou menos assim. Um homem casado, heterossexual, com filho, é casado, mas ele é gay. Está lá escrito. Se escondendo atrás do casamento. Estão tentando dizer que muitos são casados, mas são gays. Porque é essa palavra que está lá. Também no núcleo da trama vão ter 2 homossexuais que não vão se parecer com eles, são homossexuais mesmos. Vão ser normais, para dizer que são normais mesmo. E uma Maria Chuteira, porque está assim, Maria Chuteira, que vai ter um surto psicótico e vai se converter e vai se tornar crente. Referencial. Então, meus irmãos, a nossa vida, nós temos à nossa volta uma série de situações e de tentativas que tentam colocar sobre nós valores, referenciais. E lá os atores estão dizendo, não, é assim mesmo, esse assunto já é ultrapassado, talvez seja o primeiro beijo entre homens na televisão, é assim mesmo, é assim, isso aí já é antigo, é assim mesmo. Olha, eu não sei se vai ter ou não, mas a minha televisão não se presta para isso. Referenciais. Samuel tem uns referenciais horríveis no seu dia, ainda menino, vê aqueles Hofni e Finéias andando com mulheres albando na porta do templo da igreja, ele vê. Mas a Bíblia diz
que esse menino, a despeito de tudo isso, você pode observar, versículo 26 do capítulo 2, a despeito de toda essa cena difícil, versículo 18 do capítulo 2, Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Você podia glorificar a Deus pelos meninos que enfrentam situações difíceis na vida, são confrontados na escola, na sociedade, e ainda assim continuam ministrando perante o Senhor. Você podia dizer aleluia pelos filhos, aleluia por aqueles que perseveram, por aqueles que andam sem se misturar, sabendo o seu compromisso com a fé e com Deus. Dias difíceis, você há de conver que a Bíblia também aponta uma situação de gravidade enorme. Ela fala que nos dias de Samuel, a palavra de Deus era rara. Você pode observar capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz, Samuel ainda era menino e continuava a servir o Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Deus falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Se há uma pobreza que ela deve ser preocupante para cada um de nós, é a pobreza espiritual. É a pobreza que significa que Deus se ausentou, que não há palavra, que não há evangelho, que não há ministração, que ela é rara. E é rara por conta de Deus, por alguma razão, vedou o conhecimento dos homens a seu respeito. É interessante nós pensarmos do evangelho, porque Paulo, quando fala do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, ele diz que os atributos de Deus, visíveis ou invisíveis, tanto o seu poder como o seu eterno poder, se conhece e vem claramente por aquilo que Ele criou. Necessariamente, quem deseja ver Deus, vê Deus, até por aquilo que Ele criou. O Salmo 19 diz que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite, e fala das grandezas do próprio Deus. Então eu penso, e muito, que a razão dessa ausência de Deus falar não estava tanto no fato de Deus não se manifestar, mas de um povo que tinha os ouvidos fechados para o Senhor. E por mais que Deus tivesse manifesto em todos os lugares, o pecado era tão terrível que a voz do Senhor não era ouvida. É interessante você perceber que naquela época, momento específico, raramente Deus falava. As visões se escassearam demais. Aí a Bíblia diz logo em seguida que à noite, certa noite, Samuel dormia, versículo 3. A arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa, versículo 3. Então Deus, o Senhor, falou com o menino. Que coisa especial. Deus encontrou um lugar que ele podia falar. Deus encontrou um menino que podia receber a sua palavra. Então Deus falou com Samuel. Dias difíceis. Olha, querido, quando Paulo falou do valor da palavra e da mensagem, ele disse, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o poder da palavra. Um lugar que não tem a palavra, então ele é miserável e pobre. Dias assim, Samuel está convivendo com essa ausência de alimento, de referência espiritual, convivendo com o momento onde a glória de Deus havia se ausentado, por conta das atitudes erradas. Você observa que o capítulo 4, uma guerra surge entre Israel e os filisteus, e o resultado dessa batalha, capítulo 4, versículo de número, primeiro versículo 3, versículo 2, você vai ver a respeito do combate. Depois você vai observar que no capítulo 4 ainda, versículo 10, diz que Israel foi vencido, cada israelita teve que fugir, e o massacre foi tão grande, que Israel perdeu 30 mil soldados a pé.
Nessa batalha, Hofni e Finéas morrem e Eli também morre. E quando a nora de Eli ouve a respeito do confronto, do conflito, ela estava grávida, perto de dar à luz, e quando ela ouve o desfecho daquele confronto, versículo 20 e 21, quando ela começa a dar à luz àquele menino, ela pronuncia estas palavras: deu ao menino o nome Icabode, querendo dizer, foi-se a glória de Israel. Esse era o período que Samuel estava vivendo. Foi-se a glória de Israel. Será que existe para cada um de nós, ou mesmo naqueles dias, alguma motivação tão boa, tão extraordinária, que nos mantém lúcidos, vivos, cheios de esperança, quando a própria glória do Senhor foi? Então nós percebemos que Samuel estava vivendo, ou vivia, dentro deste contexto, uma época muito difícil. E ainda assim, com toda essa situação à sua volta, o capítulo 3, versículo 19, nos aponta para a condição de Samuel. Samuel crescia, vamos repetir, Samuel crescia, mais uma vez, Samuel crescia. Você agora pode olhar para quem está pertinho de você. O que é que impede você de crescer? O que é que impede, meu irmão? Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as palavras do jovem se cumprissem. Israel de Dan a Berseba reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor, e o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Esse texto nos fala de um homem que tinha uma vida altamente qualificada, e que tudo que enfrentou ao longo do seu tempo, ao longo dos seus dias, todas as situações serviram para alicerçar, forjar seu coração, forjar e o deixar sólido internamente, preparado para o uso de Deus naquilo que ele almejava. Firme, crescia e Deus estava com ele. É por isso que a declaração de Samuel no capítulo 12 se reveste de algo que nos inspira, que mexe conosco, porque à luz de tudo que passou, da influência que teve, por onde foi colocado e plantado pela sua própria mãe, escolha dos pais e não dele, educado num berço que não ajudava, influências negativas, próximas, que passavam pelo seu coração, pela sua vista, momento onde a palavra do Senhor não se achava, e a nação de Israel, frágil, derrotada, declarando com os próprios lábios, a glória do Senhor foi. Então nós observamos o discurso de Samuel, no capítulo 12, e ficamos de fato impressionados, abençoados, porque aprendemos lições que revigoram a nossa alma. E a primeira delas diz respeito a esse princípio: quais justificativas nós poderíamos apresentar ao Senhor para que nós não crescêssemos e não tivéssemos a porção de sua presença e não tivéssemos a nossa vida por um testemunho como esse? Que tipo de argumento sustentaria aquilo que queremos fazer? Que tipo de pensamento? Ora, eu estou cercado por uma leva de homens e mulheres que não glorificam o Senhor. O Senhor não sabe como é meu trabalho.
as influências que eu possuo, o aperto que eu tenho, a palavra rara. E lá em casa parece que é uma sucessão de derrotas. Alguns chegam a discursos como esse: olha, a igreja, eu perdi o encanto por ela. Cuidado, você está falando da noiva do Senhor. Se você não está preparado para andar com ela na terra, como é que vai estar preparado para estar com ela no céu? Outros afirmam: olha, a liderança não ajuda. Existe a ausência de uma figura que inspira um compromisso mais profundo. Alguém que seja referencial nos meus dias. Eu não estou encontrando um homem, uma família, uma mulher que possa inspirar a minha casa. Na verdade, eu estou olhando para os outros e dizendo uma tentativa vã para justificar aquilo que não posso fazer e não devo fazer. Dizendo, isso é normal hoje em dia. Um homem beijar outro é muito normal. Então nós podemos beijar todo mundo, entendeu? Largar a esposa pelo caminho, isso é normal. Ou o marido, então, isso é normal. Nada a ver, tudo certo, importa ser feliz. Então nós procuramos pautar nossas atitudes pelos referenciais errados. Pelo menos alguns. Há aqueles que estão dizendo: o lugar que eu estou, forçosamente obrigado, estou ali forçosamente obrigado, por alguém, por uma circunstância, não é aquilo que eu quero, não é o meu sonho, mas estou ali por uma contingência. Eu queria ser esse empresário, eu tinha esse sonho, eu queria ser um criador, um professor, ou então dono de um aras, mas eu fui parar no centro da cidade. Nunca pensei que podia ser minha atividade. E é por isso que eu não consigo ter uma vida como de tal pessoa. Quais são as regras e as justificativas que nós apresentaríamos ao Senhor para nós não crescermos, não termos da presença do Senhor e termos um testemunho como esse? Quem eu prejudiquei? Se prejudiquei alguém, gostaria de restituir. Diga. E se tive lutas como Samuel teve, procurei tratá-las com o coração puro. Fato. Então você podia dizer para quem está perto de você: para o Senhor, diga assim para quem está perto: para o Senhor não existem justificativas, existe obediência. Absolutamente. Nenhum de nós, meus irmãos, nem eu, nem você, nem meus filhos, nem os seus, família algum, casamento algum, homem algum, mulher alguma, tem justificativa plausível, forte, alicerçada no fundo do coração de Deus para fazer aquilo que não deve. Todos nós sabemos que homens, heróis da fé, e aqueles que são anônimos, passaram por essa vida e tiveram uma conduta que encanta o Senhor. E agora é a minha vez e é a sua vez. Então cresça. Diga para quem está perto de você: é hora de crescer. Vamos embora, bora crescer. Vamos crescer. Mas eu não vou crescer de qualquer jeito. Eu não vou crescer de qualquer maneira. Eu quero crescer, e à medida que eu crescer, eu quero ter a presença gloriosa do Senhor na minha vida. Samuel crescia e Deus estava com ele. Quem é que deseja crescer, mas com a presença do Senhor, e pode dizer aleluia hoje à noite? Porque isso é inegociável. Absolutamente negociável. Por essa razão, Samuel estava dizendo: olha, eu passei por tudo isso. E de fato alguns o conheciam desde muito pequeno, quando foi entregue pela sua mãe nas mãos de Eli. Viram ele pregar a sua primeira mensagem, viram quando ele amadureceu como jovenzinho, e agora confirmado como profeta do Senhor, com essa vida extraordinária. Mas eu quero dizer a você que o Deus de Samuel é o meu Deus, é o seu Deus, e Ele não requer de nós outra coisa que não seja uma vida santa. Ele não pensa em outra coisa a nosso respeito que não seja que você cresça, que você avance, que você se fortaleça. Ele não tem outro pensamento que não seja dividir com você espaço pela jornada da vida, e você podia dizer aleluia hoje à noite. De fato,
Não há razões. Samuel nos ensina que não existem justificativas para não termos uma vida extraordinária, que encanta, que as pessoas possam olhar e dizer: este é um homem de Deus, essa é a mulher do Senhor, aqui é uma família extraordinária. Esse menino vai crescer em meio às dificuldades, Deus vai ser com ele, e na idade adulta ele vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Não menospreze os seus filhos, Deus fala com eles também. Tem gente que acha que nós não precisamos encaminhar os filhos, falar com eles, lidar com a vida espiritual deles, porque são crianças. Deus falou com Samuel quando ele era menino. E ele servia ao Senhor ainda menino. E Deus gostou. E se alegrou com aquele menino. Há uma segunda situação que muito mexe comigo. De quando em quando, nós achamos algumas justificativas para dizer que não conseguimos servir o Senhor adequadamente por conta do lugar que estamos, ou que fomos plantados. É impossível. Olha, o senhor não sabe, eu casei com essa dona, mas junto com ela veio a família inteira, veio a sogra, veio o sogro, o papagaio, o periquito. Eu não tem jeito de ser homem de Deus nesse lugar. E aí aquela dona que casou com aquele homem romântico, você começou a rir, aí estou vendo. Mas agora, de abrir a porta para você, então minha filha, ele entra, já liga o carro, se você não entrar, você fica. Vamos, mulher, vamos, culto, vamos. E se o time perder então, nossa, só Jesus na causa. Como é que a gente floresce? Então aqui vem um pensamento, e eu quero dizer ao seu coração hoje: olha, floresça onde você está plantado. Diga para quem está perto de você: floresça onde você está plantado, meu irmão. Floresça onde você está plantado. Olha, não é intrigante e abençoador? Nós lemos um texto como esse: Samuel crescia, Deus estava com ele, e ele ministrava a palavra do Senhor, e as suas palavras não caíam por terra, e Deus o abençoava. Samuel tinha uma vida produtiva, Samuel tinha uma vida frutífera. É fato que existem lugares, existem situações que não vão nos auxiliar, que não irão nos ajudar, que vão concorrer com a nossa vida, situações que têm uma disposição contrária à palavra do Senhor, mas nós somos sal da terra, somos luz do mundo, e Deus nos plantou numa casa, numa família, numa igreja, num trabalho, e é lá que Deus espera que você dê fruto. Não é em outro lugar. Não adianta você ficar sonhando com outras coisas, quando Deus te plantou em determinado lugar. É assim. Então Samuel tinha uma vida frutífera. Agora é importante você raciocinar que essa vida frutífera, a única forma de você obter essa vida frutífera, produtiva, a única maneira é quando você obtém um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com o próprio Deus. Isso nos leva ao pensamento e à conclusão do tipo de relacionamento que Samuel tinha com o próprio Deus. Relacionamento de alguém que ouve a voz divina em dias em que a palavra é rara. Relacionamento de manifestação do alto sobre a terra por conta da vida de um homem ou de um menino. Dias em que Deus olha, acha alguém que não se vende, alguém que não se corrompe, alguém que está firmado a despeito do confronto terrível que se enfrenta. E não é porque o pai está assessorando, não é porque a mãe está com as mãos em cima, é por conta de compromisso pessoal, é de andar com o Senhor. Ora, por certo, nós ouvimos o discurso do Senhor Jesus, está em João capítulo 15, quando o Senhor alude à ideia, à expressão da videira. Lá ele diz: olha, eu sou a videira,
E vocês são as varas. Toda vara que está enxertada em mim, eu que sou a videira, esse dá muito fruto. Tudo que pede o Pai dá. E quando frutifica, ele limpa a vara para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, o Pai arranca e lança no fogo. Então, bem da verdade, meu irmão, a nossa vida tem que ser frutífera onde Deus nos colocou. E se estamos ligados a Ele, enxertados nele, então tem fruto. Paulo, quando falou de forma prática sobre o fruto, ele foi falando aos Gálatas. Está no capítulo 5, versículo 22, quando ele foi apontando: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto. E o fruto só pode ser dado pelo Espírito. Mas para ter o Espírito, tem que ter Jesus. Então quem tem Jesus, tem a possibilidade de ter o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele faz você ter uma vida tão íntima com o Pai, que a sua vida passa a ser frutífera. E isso a despeito do lugar que você está. Samuel tinha uma vida frutífera, altamente abençoada. Vida que é oferecida ao Senhor como aroma suave. Gente que por onde passa, o fruto é dado. Florescer. Foi por isso que quando Israel estava no cativeiro, na Babilônia, Deus ordenou que escrevesse uma carta aos exilados. E lá naquela carta, no versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias, o Senhor deu uma ordem aos exilados dizendo: procurai a paz da cidade, a prosperidade da cidade, porque na sua prosperidade, na sua paz, vocês também terão paz. Ora, o Senhor falava de um povo que havia saído da terra prometida, e que agora estava no cativeiro, na prisão, mas mesmo na prisão, num momento difícil, Deus disse a eles: frutifiquem. Não há razões para não florescer. Não há razões para ficar com a vida estagnada. Edificai casas, comprai, casem-se, aumentem, tenham filhos, frutificam, floresçam. Então aprendemos uma lição extraordinária, que mesmo em tempos de crise, mesmo em meio a horas de luta, de dificuldades e adversidades, a nossa vida pode florescer de forma extraordinária. Não há razões para você dizer: eu não vou alcançar o mérito ou a condição de oferecer algo produtivo ao Senhor. A luta é grande, a situação é complicada. Não, você tem que dizer: é agora que o fruto vai ser dado na estação própria. Ora, você já come uma banana fora de época? Se ela não estiver madura, o que acontece? Então a Fátima falou: amarra a boca. De fato, essa é olha, pensa em coisa inteligente. Quando você não quer que alguém fale demais, dá uma banana para ele. Você tem que ter sempre lá perto do marido. Bem, coma a banana. Se ela te oferecer uma banana, você repreende. Está amarrado. Mas se você comer uma fruta fora de época, perdeu o valor. Fruto na estação própria é o que Deus quer de nós, irmãos. Se você está querendo dar bom fruto, quando você está no cruzeiro para o Caribe, ter paz no meio daquele negócio, meu irmão, aí é fácil demais. Estou em paz, pastor, estou frutificando aqui. Isso é banana fora de época, meu irmão. Quando está passeando com a patroa, se produziu, deu uma arrumada na funilaria, penteou o cabelo, esticou tudo, pôs a roupa linda, passou perfume, bonitona. Aí você vem, todo langano, cheio de amor. Amor, irmão, fruto na estação própria, é o que aconteceu de manhã aqui. A Kátia dizendo:
eu tenho uma luta com o câncer há tanto tempo, assim. E o marido aqui, está aqui esse homem que me ama, a despeito de tudo. Perdi o cabelinho, estou careca, mas tem um homem que me ama, que está aqui. E ele dizendo, eu amo essa mulher é a mulher da minha vida. Deus está operando em nós, estamos felizes, alegres. A luta é grande, mas Deus é maior que a luta. É dificuldade, mas Deus está curando a gente. Está assim, mas Deus seja louvado. E tudo vai dar certo. Se eu não for curada, eu vou ver a glória de Deus. Se eu for curada, a glória vai ser dada a seu nome. E isso é dar fruto na estação própria. Então veja, não há justificativo para nenhum de nós. E também, Deus espera que tanto eu como você, que nós temos uma vida frutífera onde Ele nos plantou. Então você podia dizer para quem está pertinho de você, floresça onde Deus te plantou. Floresça. Floresça, é tempo de você florescer onde Deus te plantou, meu irmão, onde Ele te colocou, ter uma vida produtiva. Isso só é possível se você andar com Deus. Isso só é possível se você fizer de Deus, da pessoa do Espírito Santo, seu companheiro, seu alvo, sua prioridade, sua paixão. Isso só vai ser possível se você falar com Ele cotidianamente, pedir a Ele, Senhor, eu estou numa situação que não é boa, num trabalho que não me agrada, eu estou numa reunião que não me satisfaz, mas em meio a tudo isso, eu quero ter uma vida que te encanta, eu quero ter uma vida produtiva, frutífera. Será que tudo que nós fazemos, meu irmão, nós gostamos de tudo? Semana passada, tive uma reunião com alguns colegas de ministério, pastores, de nossa denominação, para tentar acudir um irmão de outra denominação, cujo problema chegou nas nossas mãos. Quando sentamos com ele, a palavra foi essa: não estou feliz de estar aqui nessa reunião, ela não me agrada, mas eu tenho que estar aqui para tentar ajudá-lo. Um homem criado na igreja, com 3 filhos, que traiu a mulher durante 1 ano, pelo menos meia dúzia de vezes. E agora dizia isso, não quero perder minha mulher. Eu disse, você tinha que ter pensado antes, meu irmão. E quando eu coloquei a mão sobre ele para poder orar, eu chorei de ver um homem, um pai, um homem de Deus cair e ser pisado pelo inimigo. Será que nós gostamos de tudo que estamos fazendo? Acontece que você pode dizer, Senhor, é para o louvor de tua glória, em oferta ao teu nome, como aroma suave. Eu quero ter uma vida que dê fruto para a tua glória. E Deus limpa, e Ele faz o que você dê mais fruto para a glória do seu nome. Quantos aqui vão ter uma semana frutífera, porque vão andar com o Senhor, lá no trabalho, aonde estiverem? Eu estive na casa de uma família almoçando hoje, e ouvi um testemunho lindo lá do Nelsinho, dizendo, pastor, lá no meu trabalho, uma pessoa me apertando, falando mal de mim lá para o chefe, querendo passar o rodo, com medo de perder o emprego, porque eu estava lá trabalhando, e eu amando, as pessoas dizendo, você não vai falar nada lá para o teu chefe? Não, não vou não, mas não vai mesmo, não vou não, e sempre ajudando, e sempre recebendo pedra, ajudando e recebendo pedra. Comprou um CD, aquele do Novo Testamento que tinha aqui na igreja, e levou. Aquele rapaz falou do casamento, da dificuldade, e Nelson aproveitou, falou de Jesus. E aí deu o CD para ele, e o rapaz começou no carro a ouvir, e ouve para cá, e vai ouvindo, e ouve para lá, e ouve. Um dia chegou no trabalho e disse para o Nelson, vem aqui, e quando chegou, chorou. E muito, e disse, eu preciso desse Jesus, não sei o que está acontecendo, mas eu preciso desse Jesus. E agora está indo na igreja, com a família, com a esposa, numa igreja, eu não sei se é perto de Hortolândia, alguma coisa, está indo na igreja, mas veja, porque alguém se propôs a honrar o Senhor, e ter uma vida frutífera, e o nome do Senhor ser abençoado. Você podia dizer, meu irmão, para você mesmo, olha, o mês vai ser extraordinário, o mês que vai nascer, o final do mês, Deus vai ser glorificado, eu vou dar muito fruto nesses dias, para a glória do Senhor, eu vou ter uma vida frutífera, vou florescer onde Deus me plantou. Tem gente aqui que faz faculdade? Levanta a mão, pastor, estou na faculdade, levanta a mão. Quem trabalha por conta própria, autônomo, levanta a mão, pastor, eu sou autônomo. Quem trabalha numa empresa, levanta a mão, pastor, estou numa empresa. Quem está desempregado, levanta a mão, porque o Senhor vai abrir uma porta na sua vida, em nome de Jesus, vai fazer um milagre. Então olha, não importa, você tem que pôr na sua alma, eu vou florescer onde Deus me plantou, para a glória do seu nome. Há uma terceira situação que quero terminar para orar com você, e ela
me impressiona demais. Porque veja, lá está Samuel, menino, olhando para aqueles referenciais errados. Claro que nós ficamos pensando na maturidade de Samuel. Será que ele tinha maturidade suficiente para entender o que é certo e errado? Penso que em muitas situações, ainda não. Numa afirmativa bíblica, pensamos por nós mesmos, pelos nossos filhos, por aquilo que eles veem. Dias atrás o Gabriel chegou em casa, puro como ele é. Coração bom, Gabriel tem um coração, gente, sim, pacífico. Hoje estava lá em casa, vamos filho, Tatarugo já chegou na igreja, cara, vamos logo. Secando o cabelo, uma boa, vamos embora menino. Coração bom. Mas ele chegou em casa e falou um palavrão, perguntando para nós, um palavrão, o que é isso? Mas aquele assim, irmão, lá, aquele assim, ó, que está sedimentado lá no fundo do inferno, aquilo pior que você possa pensar. O que é isso aqui? Que ele ouviu de um coleguinha. Então veja, os nossos filhos sabem tudo. E eu disse, filho, isso é feio demais. Até dói. Samuel, quem é que ia avisar Samuel? Que era feio demais. É surpreendente quando você lê o capítulo 3. Eu amo demais esse Deus, irmão. Você lê o capítulo 3, aí Deus diz assim, Samuel, Samuel. Quem é que falava com Samuel, meu irmão? A respeito de coisas corretas, certas, aquilo que ele ia fazer, o que era necessário conhecer. Samuel, Samuel. E aí, na quarta vez, Samuel responde, orientado, fala, porque teu servo ouve. E aí, versículo 11 do capítulo 3, o Senhor revelou a Samuel, eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Na ocasião certa executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele do começo ao fim. E aí Deus começa a contar a Samuel quem é a família de Eli. Não se mete com eles, menino. Não ande no padrão deles, menino. Não faça o que eles fazem, porque eles não vão prevalecer na minha presença. Fique encantado. E por conta disso deriva um pensamento. Samuel pôde prevalecer em todo o tempo, porque Deus jamais o deixou só, mesmo quando ele era um menino. Deus sempre estava lá para ajudá-lo, orientá-lo e auxiliá-lo. O que o faz pensar que Deus vai te deixar só, desamparado? Olha que o pai e a mãe deixaram Samuel para ser educado naquele lugar. Era propósito, era oferta dada. Quem sabe uma hora nós vamos falar sobre Ana, mesmo convivendo uma época como essa. Não deixou de ir à igreja, não deixou de estar no tabernáculo, não deixou de adorar o Senhor. Tempo de fragilidade, mas indo de ano em ano adorar o Senhor, visitando o filho, cuidando do filho, de ano em ano. Uma vez por ano subia a Siló para adorar o Senhor. Era o tempo que tinha com o filho, sem desistir, firmada no propósito. Mas o filho ficou. E agora, Deus se tornou a voz que Samuel precisava. No livro de Isaías, nós encontramos esse texto, capítulo 49. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos gravei o teu nome. Deus jamais nos deixará só. Você pode se sentir sozinho, precisando de orientação, mas se você é servo do Senhor, ama a Deus, saiba que no tempo oportuno, Deus vai falar ao seu coração.
Ele é a voz que você precisa ouvir. Ele é a orientação que você necessita. Ele vai lhe dar a direção e o caminho que você precisa saber. Então Deus disse a Samuel: Samuel, assim é a família de Eli, não se iluda com eles. Esse não é referencial que você precisa. Ande na minha presença. Hoje à noite, que Deus nos ajude, no nome de Jesus, a termos uma vida frutífera, a andarmos com o Senhor, a não vivemos justificando aquilo que é injustificável. A igreja, não vou ao santuário, a inspiração, é tempo de servir ao Senhor. E a argumentação que pesa ao nosso coração foi a que declarou Jesus, está lá nos evangelhos, livro de Mateus capítulo 24. Quando o Filho do Homem vier, a multiplicação da impiedade será tanta, que o amor de muitos esfriará. Não fique procurando situações, permitindo que o seu amor pelo Senhor esfrie, e que você ande longe dele. Ande perto do Senhor, tendo a companhia extraordinária dele. Lembre-se, eu posso florescer nesse lugar enquanto estiver aqui. Quando Deus determinar outra situação, então a porta que fechar, ninguém vai abrir, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai abrir uma porta na minha vida, e que Ele abrir, ninguém vai fechar, e eu vou ser frutífero aonde Deus me colocar, no pensamento e na lembrança de que o Senhor, Ele vai estar ao meu lado, Ele vai cuidar de mim por onde eu estiver, mesmo que solitário. O Senhor, Ele é a voz que eu preciso. A igreja em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar, e você vai fazer um compromisso hoje à noite, de parar com essa reclamação, esse choro, essa lamentação, esse pensamento que deturpa a sua vida espiritual e o seu relacionamento com o Senhor. Ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ouve, Deus, cansei de ir na igreja. Ô filhão, olha aqui para mim, você acha que você vem na igreja para benefício de Deus? Pensa. Você acha que você é fiel para benefício dele? Você sabe por que eu quero ter uma vida em fidelidade santa? Isso não é por causa de discurso moralista. Olha, vida moral boa não salva ninguém, meu irmão. Está cheio de homem bom por aí, ainda que seja duvidoso ser bom, longe do Senhor. Desejo é agradar ao Senhor, é oferecer a Deus aroma suave, e dizer: Senhor, o Senhor está contente com a minha vida? Eu posso melhorar. Eu não quero ficar justificando absolutamente nada, de que não deu, por causa de A, de B, de C. Não existem justificativas. Existem possibilidades de fazer a história ser produtiva, para a glória do Senhor. Então, se você quer florescer, você devia questionar o que você anda fazendo e como você anda vivendo, porque a razão da ausência do fruto é por conta da ausência do relacionamento com Deus. Porque quem está nele passa a ter vida frutífera, no trabalho, na faculdade, na igreja. Mas tem gente que guardou o dom, vive justificando, mas para Deus não tem justificativa. Você já pensou se todos nós, indistintamente, tomássemos de fato a postura que Deus deseja e saíssemos para evangelizar e falar de Jesus, assim, firmado no propósito, eu tenho certeza que no final do ano essa igreja não comportaria de tanta gente aqui dentro. Mas não venha me dizer que você está servindo Deus. Não. Nós estamos preocupados com o nosso tempo.